Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Amanda Gabriela e hoje estamos aqui com. Rafael. E galerinha, não se deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. E hoje nós temos uma coisa muito boa que estão sendo patrocinados com um bolo com chá. Distribuído aqui no pote. E aqui tem um chazinho que ela deixa para você fazer um chazinho, né? Mano, a novidade de hoje é que a gente tá com um convidado mais do que especial, cara. O cara é formado em administração de empresas, encontrou no mercado financeiro uma inspiração para desenvolver sua carreira. Desde então tem buscado se especializar na área. Ele é sócio e banker da Olipo Investimentos, já foi especialista de investimentos e consultor de investimentos do Banco Itaú, formado na UNA, coautor do livro O Código da Inteligência Financeira, e já foi diretor do Clube Luzeiros, de Desbravadores Luzeiros. Nando, mago das finanças. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Então, Nandão, primeiramente eu queria te perguntar, um pouco antes de começar das finanças em si, porque não tem como você vir aqui e a gente não falar da sua época, que você foi diretor do Luzeiros, da sua época de desbravador, né? A época boa, a época raiz. Muito boa. Foram bons anos. Se eu não estou equivocado, algo entre 18 anos que eu tive no clube. 18 anos. Você foi diretor quantos anos? Diretor eu fui 1 ano, diretor associado uns 6, 7, e aí não vou falar mais Eu- pra entregar em idade. Eu voltei pro clube quando você era diretor, eu gostava muito do Nando diretor. Ele trazia muito açaí pra gente. Podia ter pegado essa época. Toda reuniãozinha que tinha, tipo assim, um pouquinho mais tarde, ele trazia um açaizinho e nós ficávamos felizes. Pra refrescar. Nando, como é que, tipo assim, surgiu o seu interesse em finanças em si? É algo curioso, mas se eu voltar um pouco na história, meu pai trabalhava em banco, trabalhou em banco a vida toda, e eu sempre via ele falando dos clientes enfim, às vezes trabalhei também um tempo no banco, e eu comecei a entender que as pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro. E eu passei por isso. Todo mundo, quando atinge ali os 18 anos, acha que virou gente e tem um mundo ao seu redor, e eu não fui diferente. Então, com 18 anos, eu tive acesso, por exemplo, a ter um cartão de crédito meu. E aí, você acha que cartão de crédito é para usar à Coisa vontade, maravilhosa, né? coisa maravilhosa. Só passar o cartão, não tem que pagar. Aham. E Ruim aí, só quando a fatura chega. então, mas Ótimo. muita gente esquece que a fatura chega. E eu passei por esse momento que eu vislumbrei demais o dinheiro e entrei em dívida. E aí eu comecei a estudar o assunto para resolver o meu problema. Então, resolvi o meu problema e vi que as pessoas tinham dificuldade com isso também. Então, resolvi estudar o assunto, de hobby passou a profissão, desde então nunca saí. E quando você viu, já tava ali e tudo mais, né? Já era o meu dia a dia. Top demais. E aproveitando que você falou aí esse negócio de quando a gente faz 18 anos, a gente acha que tem que mudar as nossas mais. Como você acha que os jovens podem administrar corretamente essas finanças e tudo mais? Boa pergunta, inclusive, Amanda. O que é interessante, se a gente olhar para o nosso país, um pouco de história, a gente não tem uma educação financeira no nosso currículo. Tá? A gente não aprende isso na escola e, como os pais não aprendem na escola, eles não passam para os filhos, né? E quem aprende é porque foi atrás, é porque teve curiosidade, mas isso vem mudando. Tá? As escolas vêm aos poucos incluindo na grade, e o que o jovem tem que fazer é ser curioso. Ser curioso e buscar ajuda, porque ninguém nasce sabendo tudo. E hoje na internet a gente tem conteúdos ricos, né, sobre vários assuntos, inclusive sobre finanças pessoais. Então, os jovens conseguem aprender na internet, que todo mundo tem acesso e gosta de estar, de forma fácil. É só dar um Google ali, no YouTube, ou num blog, enfim. Você acha N opções e tem um outro local que é muito rico em conselhos sobre finanças, que é a Bíblia. Sabia que finanças, né, como um todo, dinheiro, bens, é um dos assuntos que a Bíblia mais fala. Ela fala mais de dinheiro do que de oração, por exemplo. Isso aí eu não sabia, não. Agora eu tô. Porque, tipo assim, quando eu fui montar as perguntas, junto com a minha irmã,
Eu tava lá pensando e tudo mais. Eu falei, não, eu queria colocar alguma coisa da Bíblia. Só que eu pensei, na hora que eu pensei nisso, eu falei assim, mas a Bíblia não deve falar sobre dinheiro. Na hora eu falei isso, não deve falar sobre dinheiro, aí eu nem fiz questão, assim, de colocar nada, assim, nem pesquisei. Fala e fala muito. Inclusive, os guias de estudos que a gente tem na igreja são divididos por trimestre. O último trimestre foi exatamente sobre finanças. E a gente viu ali sobre vários aspectos das finanças, porque a gente às vezes acha que quando a gente relaciona Bíblia com finanças é só dízimo e oferta, mas não é isso. A Bíblia fala sobre todas as outras nuances que tem da administração financeira, porque afinal de contas tudo que eu tenho, que você tem, não é nosso. Verdade. Inclusive, você falou aí um ponto importante sobre as ofertas. Semana retrasada, Bruno, que a gente estava falando sobre isso na classe? Acho que foi, né? É o semestre todo. É. Todo só, Mas teve um semestre que nós sempre tava, fala. que aí eu cheguei a comentar assim que muita gente às vezes não dá oferta por ter um tipo de dó, de tipo assim, às vezes a pessoa recebe muito dinheiro no mês, aí ela fala assim, nossa, não vou entregar a oferta porque vai Ou ser então é a muito e talvez continha, né? Por É. exemplo, é a continha, você fala assim, nossa, eu ver R$ 200 aqui, vai fazer diferença pra mim. Então eu não vou devolver, não. Aí acabou guardando pra mim, vou comprar outra coisa. Mas aquele dinheiro não é seu, né, de fato. Assim. Exato, é aí que mora o teste da fidelidade, né? E a Bíblia fala, se fosse fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Isso vale inclusive para as finanças. E até recapitulando um pouco aqui uma história da Bíblia, que acho que é conhecida pela maioria, que é a parábola dos talentos. Quando o Senhor vai viajar, ele chama os servos, dá lá um talento para um, vai aumentando a quantidade de talentos. E essa parábola, ela trata de talentos, né, que a gente tem, mas também trata de dinheiro. Por quê? Deus, ele dá conforme a sua habilidade e a sua capacidade de administrar. E tudo que ele te dá, sendo pouco ou muito, você tem que administrar bem e para ele, né? Então, dízimo e oferta é o mínimo. Porque, na verdade, 100% do que eu tenho tem que ser administrado em prol de Deus, da obra dele, lógico, para o bem-estar da nossa família. Isso não quer dizer que a gente não possa ter dinheiro, muito pelo contrário. A Bíblia cita exemplos de pessoas que foram muito ricas. Um exemplo, Salomão. Mas a gente tem que saber colocar o dinheiro no lugar dele e tratar o dinheiro como ele deve ser tratado, não como o Deus da nossa vida. Falar em saber em colocar o dinheiro no lugar dele, eu tenho muita dúvida sobre isso, sobre reserva financeira. Por conta de que eu não entendo nada e, tipo, pra mim reserva financeira não faz muito sentido. Porque, tipo, eu vou deixar o dinheiro ali, só que aí eu vou ter alguma coisinha pra fazer. Eu sei que eu vou pegar o dinheiro e eu não sei como é que eu vou fazer isso. E é um outro exemplo também que eu gostaria de saber, por exemplo, eu vou guardar o reservado meu dinheiro. Só que o dinheiro fica lá parado. Agora o povo fala assim, vou guardar meu dinheiro, guardo o dinheiro no colchão. Aquele dinheiro vai ficar lá, não vai multiplicar. Tem como ele render, alguma forma assim, guardar para ele render? Se tem alguma dica? Boas perguntas, tá? Primeiro, para que eu vou ter uma reserva? Porque realmente é difícil. Né? O ser humano, ele é imediatista. Se eu tenho R$ 100 hoje, para que eu vou deixar isso parado? Eu vou gastar hoje, porque algo para comprar ou onde gastar esse dinheiro não falta. Sempre vai ter. Só que a gente pensa o seguinte, a nossa vida, ela tem altos e baixos. Então, a gente tem que sempre, no momento de bonança, se preparar para os momentos difíceis que, eventualmente, vão acontecer. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou a pandemia, lá em 2020, quem imaginaria que ia ficar, de repente, meses sem trabalhar e sem ter renda? Quem era, por exemplo, um autônomo ou empresário, eu conheço alguns que ficaram 6 meses sem ter R$ 1 de renda. Se a pessoa não tinha uma reserva, as contas não param de chegar. E aí ela entra em dívida. Então, qual que é a importância de se ter uma reserva? É você pensar no Rafael de amanhã. Poxa, o Rafael de amanhã, eu preciso ser responsável com ele. Eu vou te falar, eu tento pensar, só que o Rafael de hoje... Não, que nem ontem, eu e o Bruno, a gente foi para um lugar aí com os amigos comemorar o aniversário de um amigo nosso. E aí o Bruno até falou, mano, todo rolê tá dando tantos reais, meu Deus do céu. Eu falei assim, mano, também não tô entendendo isso não, mas eu tô aqui. E tipo, às vezes eu nem tava com muito dinheiro não, só que eu falei assim, vou porque eu tô aqui, né, vai chegar. Se a gente deixa para guardar o dinheiro no final do mês, depois que sobrou, você nunca vai ter. A ideia é, poxa, recebeu, tirou o seu dízimo, sua oferta, já tira também a parte que você vai investir para montar a sua reserva, o resto você vive com o resto.
Tá? Então, é reduzir mesmo o padrão de vida um pouco. E, assim, independente de quanto a pessoa ganha, o ideal é começar, seja com R$ 10, com 20, com 50, com 100, com 1.000, não importa o valor. O importante é começar para criar o hábito. O ideal é ter de 3 a 12 vezes o valor das suas despesas mensais. Então, quem gasta ali R$ 1.000 por mês, o ideal é ter de 3 a 12 mil reais numa reserva. Por quê? Numa eventualidade, você tem de 3 a 12 meses para se readequar. Então, o que vai diferenciar se é 3 ou se é 12? Por exemplo, se a pessoa é concursada, dificilmente ela vai perder a renda dela. Pode atrasar o pagamento ou diminuir um pouco, como aconteceu na pandemia, mas ela não vai perder a renda, porque é um concurso. Então, 3 meses é o suficiente. Mas se a pessoa é autônomo ou é empresário, a renda é muito incerta, o ideal é que tenha ali de 6 a 12 vezes o valor da renda, porque se eu sou um empresário, um autônomo, que eu dependo 100% do meu trabalho no dia a dia para ganhar, eu não tenho uma carteira assinada, se eu não sou concursado, se eu ficar doente e não trabalhar, não ganho nada. Então, eu tenho que ter ali uma reserva suficiente para que se eu ficar de cama um ano, por exemplo, eu vou ter como me virar e não vou entrar em dívida. E é claro também que você precisa ter um foco, né? Porque se não tiver foco, não consegue. Com certeza, é a autodisciplina, eu falo que é a autodisciplina financeira. Não é simples, porque a gente geralmente não é educado para isso, não por maldade, mas por falta de conhecimento dos nossos pais, nossos avós. Eles não foram acostumados com isso. Então, depende de muito autocontrole. E falando assim de reserva, tá certo que a gente guardou o dinheiro e tá guardado lá, beleza. Tem como ele, por exemplo, a gente render ele, por exemplo, investir? Você tem alguma dica assim para, como eu, por exemplo, jovem, autônomo assim, como é que eu posso investir meu dinheiro assim para que no futuro eu esteja mais tranquilo? Tá? Ele não só pode, como ele deve render. Tá? Todo investimento, a gente busca fazer o dinheiro render. Tá? E quando a gente pensa numa reserva de emergência, uma reserva financeira, qual que é a característica desse tipo de investimento? Que eu tenho N tipos de investimento. Então, para esse fim específico, o ideal é eu aplicar em algo que seja seguro, que eu não vá perder aquele dinheiro, em algo que eu tenha um acesso fácil, consiga resgatar, ir lá no banco, na corretora e tirar o dinheiro a hora que eu quiser. Por quê? Furou um pneu do carro, que é algo que era imprevisto, preciso comprar um remédio, ou enfim, qualquer necessidade, que seja uma necessidade mesmo, não é um rolê com os amigos. A gente tem como tirar o dinheiro fácil. Então, por exemplo, onde aplicar isso? Você pode aplicar num CDB-DI, que é uma aplicação conservadora, que você pode resgatar a qualquer momento, num fundo DI, no Tesouro Selic. São termos que quem não conhece, depois dá um Google aí e vai achar fácil, tá? Qualquer banco ou corretora consegue fazer esse tipo de aplicação. E aí o dinheiro vai render. Hoje, no dia que a gente está conversando, se você aplicar, esse dinheiro vai render para você aproximadamente 13,65 ao ano, que é um belo rendimento. A gente está falando de mais de 1% ao mês. E aí, Cara, tipo assim, quando a gente fala sobre investir assim, aí você vem com esses números aí, eu fico pensando assim, tipo, não é só o meu pensamento, é o pensamento de várias pessoas que eu já conversei também. Tem muita gente que acha que investir não vale a pena por causa que eles pensam assim, mano, é muito pouco em muito tempo. Tipo assim, muito pouco dinheiro que eles pensam assim, não, muito pouco dinheiro por muito tempo que vai levar. quando você fala muito pouco, é relativo, tá? Vou utilizar alguns exemplos. Eu estou falando de 1% ao mês. Poxa, é pouco? Depende do ponto de vista. Em relação ao tempo. E aqui a gente tem que levar em consideração que existe juros sobre juros. Então, se eu coloquei lá R$ 100 esse mês, rendeu mês que vem eu tenho 101, vou arredondar, tá? Mês que vem vai render sobre 101 e não sobre 100. Então, o meu rendimento já é maior. E aquilo vira uma bola de neve. Então, quanto mais eu colocar, ainda vai render mais dinheiro assim para mim. Exatamente. Hoje tem pessoas que vivem de renda passiva. Só de investimento que a pessoa colocou lá, dá a ela o rendimento suficiente para ela viver, que ela não precisa trabalhar. Por quê? Começou devagar, mas foi tomando proporções, e uma hora isso vai tomar os juros sobre juros, faz com que o seu patrimônio acelere muito rápido. Então, vou só dar um exemplo, eu não vou saber os números exatos agora, mas só para você ter uma ideia. Uma pessoa que começa a investir aos 20 anos e investir até os 30 e parou de investir, só não tirou mais, deixou lá rendendo. Ela vai ter mais dinheiro do que uma pessoa que começou aos 30 e foi até os 50. Ou seja, ele contribuiu metade do tempo e vai ter mais dinheiro que o outro por causa do tempo que jogou a favor.
Aí, sobre isso, aonde a pessoa poderia aplicar num local específico? Assim, porque normalmente quando a gente quer investir, a gente fica meio perdido. Porque a gente não tem. Não sabe aonde que Não vai sabe começar, aonde, por a onde gente começar. isso. Aí a gente fica. É porque é um mundo muito amplo. É muita coisa onde investir. A gente não sabe onde aplicar o dinheiro corretamente e seguro. Toda instituição financeira, ela vai te proporcionar algumas possibilidades de investimento. Então, a dica que eu dou, você já usa um banco qualquer, uma corretora, procure seu banco, sua corretora, que lá certamente vai ter alguma opção. Pode ser que não seja as melhores? Pode, mas pelo menos você começou. Então, se você usa, sei que os jovens hoje gostam dos bancos digitais. Não sei, não vou falar nome para não fazer propaganda, mas tem os bancos digitais. Todos eles têm opção de investimento. Se você entra lá, geralmente é por chat, né? Ou WhatsApp, se você entra lá, eu quero fazer uma aplicação conservadora. Ou aí você pode falar, inclusive, os nomes. Um CDBDI. O que é um CDB? Um Certificado de Depósito Bancário. Você está emprestando dinheiro para o banco. Simples assim. Ou um Tesouro Selic, você empresta dinheiro para o governo. Ou um Fundo DI. Se você falar esses 3 nomes, eles vão te apresentar certamente. Ou, se tiver dúvida, procure a ajuda de um profissional. Tipo, eu queria saber sobre o seguinte aspecto. Tem investimentos de riscos, né? Com certeza. Aí eu queria saber sobre esses investimentos de risco. Por causa de quê? Às vezes a gente, tipo, investe ali, a gente não sabe, igual eu falei, não sabe por onde começar. Às vezes a gente começa sozinho, tenta começar sozinho. Que nem eu já tive amigo que, tipo assim, tentou entrar lá e foi tentar sozinho. Aí ele não sabia nada sobre esses nomes e tudo mais, e ele foi num investimento de risco. Perdeu quase R$3.000. A gente que é jovem, a gente quer um retorno. Igual eu hoje. Se eu tiver 5.000 aplicados e quiser aplicar, se eu tiver a oportunidade de aplicar, eu gostaria de aplicar esse 1.000 e ter um retorno muito rápido. Por exemplo, em um mês mesmo, eu já recebo 15. Ou 30, assim, na época do jovem era ansioso. Infelizmente, né, irmão? Aí eu queria, tipo assim, você desse um conselho pra gente, como, sim, com investimento de risco, mas como fazer, como cuidar, não cair em erro de perder os 3.000, por exemplo. Cuidado primeiro, tá? Todo mundo quer ganhar muito dinheiro em pouco tempo, mas não é tão simples. Se fosse simples, ninguém precisava trabalhar. Todo mundo arrumava um dinheiro que seja emprestado com o banco, investia e ganhava, igual o exemplo que você deu. Se eu pegar 5 para ter depois 15 em um mês, poxa, eu pegava emprestado 5, aplicava, pegava 15, pagava e ficava com 10. Ou com 8, depende dos juros, mas realmente tem investimentos de risco, tá? E aí a gente tem que primeiro entender o que é risco. Risco nada mais é do que a possibilidade de eu ter um resultado diferente do que eu espero. Então, o Bruno falou que o que ele espera é investir 5 e ter 15. Se vier 14, faz parte do risco, porque vem menos do que ele esperava. Mas se vier 20, também é risco, porque é um resultado diferente do que ele espera. E aí sim, hoje, até aproveitando essa questão que ele citou da ganância, né, dos jovens, tem muitos golpes que utilizam dessa ganância. Tá? Sempre que prometer retornos absurdos, desconfie. Não existe, ninguém produz dinheiro do nada de forma fácil, simples e rápida. Que nem os joguinhos do Instagram que a galera fica falando. Coloca 100 aqui, você vai ver em menos de 3 horas, 1.000. Até os golpes Isso, na muita propaganda do Instagram tá assim, ó, hoje é dia de investir. Investiu 5, ganhou do dobro, 10. Até a carteirinha lá que normalmente acontece muito. Isso não existe, gente. Isso é golpe. Primeiro, não cai nisso. Se fosse tão simples, todo mundo já tinha feito, tá? Então, poxa, eu vou fazer um investimento um pouco mais arrojado. Se você não tem conhecimento, minha recomendação é procure algum profissional da área para te orientar. Porque realmente existem N variáveis. Por exemplo, bolsa de valores. O que é bolsa? Você compra uma ação de uma empresa. O que é uma ação? Você compra um pedaço de uma empresa. Então, uma empresa que vocês gostem, sei lá, vou chutar, Nike. Poxa, você pode ser sócio da Nike. Você tem um pedacinho da Nike. E aí, o que vai fazer com que aquela ação se valorize ou não? Os resultados da empresa. Então, se a Nike for bem, a ação tende a valorizar. Se a Nike vender menos do que esperava, a ação dela tende a cair. Então, tem uma série de fatores. E aí, por exemplo, a gente pode entrar numa crise. E aí, mesmo com a empresa sendo boa, a ação dela cair. Então, são alguns fatores que você tem que estar ciente no momento de aplicar. Então, minha recomendação é: não tem conhecimento? Procure conhecimento, seja através de estudos que tem na internet, livros, ou busque um profissional antes de tomar qualquer decisão. Tipo, algumas, tipo assim, qual foi a palavra que você acabou de usar?
Esqueci. Não, ele acabou de falar, esqueci. Qual delas? Nossa. Sobre mudanças. Crises. Isso, crises. Algumas dessas crises que, tipo, podem ter nesses investimentos que a gente faz, dessas empresas, às vezes pode afetar até mesmo, não só no nosso investimento, mas também na área, assim, de, tipo, na nossa No área trabalho, mesmo. no dia a dia. No dia a dia, né? Porque, Sem tipo, dúvida. eu tava vendo, eu não lembro qual que foi a crise que rolou aí, mas que aí subiu a gasolina lá no teto, velho. Recentemente a gente teve, com a guerra da Rússia, né, contra a Ucrânia, o preço do petróleo subiu muito. Isso afeta diretamente o nosso dia a dia. Tá? E aí tiveram empresas que se beneficiaram. Um exemplo é a Petrobras, se beneficiou. A ação dela subiu muito. Por quê? A gasolina ficou mais cara, ela ganhou mais dinheiro. Mas na outra ponta, quem precisa da gasolina, a ação pode ter caído. Por quê? O transporte da empresa ficou mais caro. E a gente sentiu no nosso bolso. Para poder abastecer, para rodar no nosso dia a dia, a gente teve que gastar mais. Então, tudo isso pode influenciar. E aí a importância, por exemplo, de ter a reserva. E a reserva, e eu acho que é bom separar, a reserva de emergência, sempre investimento seguro. Ali, eu falo que ali não é o momento de você ganhar dinheiro, é o momento de você ter tranquilidade. Porque se qualquer problema acontecer, você sabe que tem ali uma reserva para te segurar. Poxa, montei a sua reserva ali de 3, 6, enfim, quantos meses você achar necessário, aí sim a gente vai para investimentos mais agressivos. Por exemplo, esse da ação. Por quê? Se a ação cair por uma crise ou por qualquer fator que seja, e você tiver um problema, você não precisa ir lá e tirar esse dinheiro com prejuízo. Você pode deixar ele lá por um prazo maior para ela se recuperar. Então, investimentos de risco é sempre pensando em longo prazo. 2, 3 anos pelo menos. Mudando de assunto e continuando ao mesmo tempo, isso aqui é uma dúvida minha mesmo. Por exemplo, eu estou jovem já e quero ganhar um dinheiro seguro, porque como sou autônomo, já quero ganhar um dinheiro seguro. Aí eu compro um apartamento e alugo ele, né, por exemplo. Tem como eu não comprar um apartamento, porque normalmente o pessoal fala que tem fundos imobiliários, que ganha muito mais e não precisa você gastar, por exemplo, 200 mil para comprar um apartamento. Com apenas 500 reais, você pode comprar um fundo imobiliário e ganhar para receber bacana. Você tem algum conselho sobre isso para mim, assim, para os jovens que estão assistindo? Com certeza, com certeza. Culturalmente falando, a gente tem, e vem dos nossos pais e avós, que você já deve ter escutado no ditado que fala: quem compra terra não erra. Então, mesmo. é cultural investir em imóveis. E aí, o normal é ir lá exatamente, comprar lá um apartamento e alugar. Só que isso tem uma série de variáveis. Primeiro, você precisa de um dinheiro grande. Você comentou aqui, 200 mil, vamos usar esse exemplo. E aí você vai alugar esse imóvel. O inquilino pode estragar seu imóvel, ele pode não pagar o aluguel, ele pode atrasar. Tem uma série de fatores. Você paga um imposto de renda sobre o aluguel, que pode chegar até 27,5%, quase um terço. Então, financeiramente, acaba não sendo mais vantajoso. E aí tem os fundos imobiliários, que é o seguinte: ao invés do Bruno ir lá e comprar um apartamento, ele pode comprar cotas de um fundo. Imagine que eu tenho um fundo imobiliário. O que eu faço? Eu compro aqui 5 prédios diferentes, geralmente prédios comerciais, e eu vou vender as cotas desse fundo. Separei aquela em 1 milhão de cotas e vendi. Então, você pode ir lá e comprar uma cota. Comprando uma cota, e hoje tem fundos com cotas a partir de R$10, você é dono de um pedaço de 5 imóveis diferentes. Então, o que isso acarreta? O risco é menor, por quê? Ao invés de ter um inquilino, você pode ter 50 inquilinos diferentes. Se um não pagar o aluguel, os outros 49 pagarem, o máximo vai acontecer o aluguel diminuir um pouquinho, mas você vai receber alguma coisa. Diferente de um imóvel, que se o inquilino não pagar, você não recebe nada. Outra coisa, você não tem que lidar com o dia a dia do imóvel, de, poxa, estragou algo, o inquilino te liga para você ir lá arrumar. Não, tem um profissional que vai cuidar de tudo. Uma outra vantagem é que você tem isenção do imposto de renda. Porque quando você aluga um imóvel, você compra um apartamento e aluga, você paga um imposto sobre o aluguel, que é quase um terço, é 27,5%. Quando você tem um fundo imobiliário, esse aluguel é isento de imposto. Então, na média, um imóvel te dá em torno de 0,5% de aluguel. Então, se você está falando de um imóvel de 200 mil, você está falando que vai alugar ele mais ou menos por R$1.000. Tá? Tirando o imposto de 27,5%, você vai ficar com R$700, limpo na sua mão. Se você coloca num fundo imobiliário, depende do fundo, existem N fundos, mas hoje dá aproximadamente 1%. Eu estou falando que ele te daria R$2.000 por mês líquido de imposto. Né? Você não paga imposto, então ele dá um retorno bem melhor do que um imóvel. Então, é sim mais vantajoso e você pode começar devagar.
compra uma cota esse mês, aí mês que vem você vai receber o aluguel dessa cota. Aí você junta esse aluguel com mais um valor que você vai Investindo colocar gradualmente. e compra mais, e compra mais. E aí, daqui a pouco você tem ali 100 cotas, 1.000 cotas, 5.000 cotas e isso te dá uma renda. Deixa a sua reserva e vai comprando renda também, né? Exatamente. Aí você não deixa uma de ter boa opção. uma renda forte vindo e o dinheiro seguro guardado ali. Exato. Eu tenho alguns clientes que eles vivem de renda, eles não precisam mais trabalhar. E 100% deles têm esse tipo de investimento. Porque ele não faz, se ele não fizer nada, está ali o dinheiro dele no final do mês. E a pergunta que nunca vai calar, aonde eu posso comprar esse fundo imobiliário? É simples, tá? Por meio do seu banco ou corretora, você vai comprar na bolsa, tá? Cada fundo ele tem um nome, um nomezinho, um código, são letras e números, e aí você faz a compra pela corretora do seu banco, pelo home broker, tá? Você jogar como comprar fundos imobiliários, você jogar no YouTube, por exemplo, vai ter centenas de vídeos explicando passo a passo de como fazer. Perfeito. Cara, agora, pra fechar, a gente queria que você comesse um pedacinho do bolo e falasse se vale a pena investir nesse bolo. Com certeza eu vou fazer isso agora. Você é um sócio, né, financeiro do... Ué. Não tem jeito. E eu também vou comer porque eu não sou besta, irmão. E aqui, gente, aqui embaixo vai ter chá, viu? Então não deixe de sua namorada, o marido também, porque o marido também merece, né, gente? Vamos levar em consideração. Pela cara tá boa, viu? Aí a gente fica como aqui com água na boca, assim, ó. Faz igual a Ana Maria Braga. Ó. Ele, só não vou passar embaixo da mesa que não vai caber. Vale a pena investir? Vale, esse bolo aqui, ó, nota Então 10. fechou. Nando, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Foi muito bom aprender com você. Tomara que tenha próximas vezes, né? Essa é só a primeira temporada de muitos podcasts que ainda virão. E é isso. Valeu. Eu que agradeço, gente. A gente vai mais dúvida. Aqui a gente vai chamar você, viu? Vamos Chama chamar, lá. vamos perguntar. A pergunta que a gente vai chamar ele de novo sim, que não, sobre financeira é muito amplo. É muito e a gente amplo. sempre quer saber mais e mais. Conhecimento nunca é... Às vezes alguma pergunta que a gente não fez aqui, vocês querem fazer, É verdade. manda que aí no próximo a gente faz. Com certeza, gente. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer sempre. Pode chamar, que eu venho sempre que vocês chamarem e me comprometo a responder as dúvidas também do pessoal. Então é isso aí, não. Muito obrigado, viu? Valeu. Galera, vamos fechar aqui. Até a próxima.